Boa noite, amigos. Chesco Carnevale aqui do Merkabah Dimensional. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de 3 assuntos, que seria frequenciamento, a cocriação e a cocriação holográfica. Vocês já devem ter reparado que desde o início aqui do meu canal, normalmente eu passo sempre aspectos práticos, coisas que aconteceram comigo. Então eu gosto de passar essas experiências para vocês, para que vocês consigam sair um pouco da teoria e entender como é que funciona realmente na prática o que a gente está estudando. Mas eu gostaria de frisar muito bem, como eu já tenho falado em alguns outros vídeos, que 99% de teoria não se comparam a 1% de prática. Então, gente, parece um pouco redundante isso que eu estou falando, isso que várias outras pessoas estão falando também, mas não existe mais tempo para a gente ficar só na teoria. Então é importante sim você saber o que está acontecendo, você estudar livros, você pesquisar, você participar de cursos. Isso é muito importante. Mas muito mais importante do que isso é você colocar na prática tudo que você aprendeu. Então ao final desse vídeo eu vou passar uma outra experiência minha particular que aconteceu e que vocês vão entender o porquê que eu estou falando a respeito desses 3 assuntos no mesmo vídeo, que eles fazem total sentido juntos, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de frequenciamento. O que é frequenciamento? O frequenciamento ele pode acontecer em pessoas, em lugares, em objetos. Normalmente o frequenciamento de pessoas acontece quando você vai em algum lugar e você esbarra numa pessoa, ou você passa perto do campo quântico dessa pessoa, ou você senta num lugar que uma pessoa sentou. Tá? Isso pode acontecer numa casa, num transporte público, isso pode acontecer em diversos lugares. Então, às vezes, é muito comum você acordar muito feliz e de uma hora para outra, durante o dia, você sentir uma tristeza absurda. Ou então você também acordar muito triste e de uma hora para outra você também sentir uma felicidade, um amor entrando em você, que é uma coisa grandiosa. Então, o frequenciamento ele pode acontecer tanto positivamente quanto negativamente. Isso vai depender da pessoa que você está frequenciando, tá? E é difícil. Nós empatas, vocês devem começar a sentir que vocês que estão nesse caminho do despertar já não conseguem mais ficar em locais com muito público, com muita gente, tá? Normalmente, quando eu particularmente entro nesse tipo de local, eu me sinto muito mal, porque você consegue sentir a energia de todo mundo ali. Então é energia boa, energia ruim, você acaba que você não consegue mais distinguir o que é bom, o que é ruim, e você acaba saindo e passando mal. Então hoje em dia, particularmente, como eu acredito que a grande maioria de vocês devem preferir ficar reclusos, ficar em casa, ficar sozinho, internalizando, né? Que é o que a grande maioria de nós estamos fazendo. Um dos motivos também para isso é também esse sentimento do frequenciamento. Tá? Eu falei a respeito do frequenciamento de pessoas, mas o mesmo acontece também em locais. Então vocês já devem ter ouvido falar de casas mal assombradas que as pessoas falam, ou na Europa é muito comum isso, você entrar num apartamento, entrar num castelo, entrar numa casa antiga lá e você começar a se sentir muito mal porque aquele local está impregnado realmente de uma energia de muitos anos, e a gente está falando aí de, acredito eu que até milhares de anos a energia está circulando por ali. Inclusive, pessoas que têm muito apego a um objeto, né? Esse objeto também, ele guarda uma frequência, guarda uma energia que essa pessoa deixa lá. Então, até mesmo quando você pode ver um objeto ou pegar um objeto, você pode se sentir muito mal. Eu, particularmente, nessas andanças que a gente faz aí pela Europa, entrando em castelos, entrando em outras localidades, eu gosto de entrar, eu sou meio maluco, tá? Eu gosto de entrar e passar mal mesmo, mas eu gosto de passar mal para conseguir entender o que está acontecendo. Então a gente entra, passa mal, frequencia tudo ali o que está acontecendo e tenta entender. Mas às vezes é complicado, né? Às vezes você está conversando com um familiar seu e você está frequenciando o cara, o homem ou a mulher, e você frequenciando, você consegue identificar que realmente ali não é uma coisa muito boa, né? Então você já começa a tirar a máscara da pessoa só de olhar para ela. Ou ao contrário também, você pode se sentir muito bem perto de uma pessoa, né? E você sabe que aquela pessoa não vai te trazer nenhum risco, nenhum perigo, tá? Então, frequenciar para mim é isso. É você sentir pessoas, objetos e lugares. Isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar. Tente sempre identificar esse sentimento. Isso é muito importante.
Vamos falar um pouquinho agora sobre a cocriação. O que é a cocriação? A cocriação é o pensamento com intenção. Tá? Então todos vocês podem cocriar, dependendo da força pensamento que vocês têm e da intenção aplicada. O único problema é o seguinte: a cocriação ela tem que ser uma coisa não terrena. Ela tem que ser uma coisa que seja uma vibração, uma frequência do universo. Então, não acho que você vai conseguir cocriar dinheiro, não acho que você vai conseguir cocriar um amor, não acho que você vai conseguir cocriar saúde. O universo não entende nada dessa forma. Então você tem que tentar entender como o universo compreende esse pensamento e essa intenção. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo clássico, um exemplo de dinheiro. A grande maioria das pessoas, quando faz algum pedido, pede: eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero isso, eu quero aquilo. Na verdade, quer o dinheiro na mão das pessoas. Só que o universo ele não entende o dinheiro. Gente, dinheiro existe aqui onde a gente está, nessa terceira, nessa quarta dimensão. A quinta e da sexta dimensão, nem mais dinheiro existe. Aqui dentro da egrégora terrestre, a gente já está falando já de bônus horas, que é aquela questão de troca. Então o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que o universo ele trabalha na forma de abundância. Tá? E o que isso significa? Significa que se você pensar e intencionar de uma forma correta na abundância, quando você estiver ali precisando, estiver mais apertado de um dinheiro, vai vir. Vai vir através de um trabalho, vai vir através de algum dinheiro inesperado. Então vai chegar na sua mão. Por quê? Porque o universo vai te prover essa abundância. Então esse pensamento e essa intenção é muito importante que vocês tenham na cabeça a forma correta de pedir. Da mesma forma, vou dar mais um exemplo, questão do amor. Eu quero achar um amor, eu quero achar alguém que me ame intensamente, loucamente, eu quero achar um companheiro para a vida inteira. Nós não precisamos de um companheiro para a vida inteira, nós não precisamos de nenhum amor carnal. A gente tem que entender o amor universal. O amor universal, ele não prende ninguém ao seu lado. O amor universal ele é uma coisa que acontece sem a necessidade de você intencionar que uma pessoa fique presa a você a vida inteira. Então, as pessoas elas têm que ter a liberdade de estarem perto de você porque elas gostam de você. E se elas não estiverem perto de você, é porque elas não gostam de você. Então você tem que tentar entender esse amor. O que esse amor significa para o universo para você poder pedir isso. E quando você conseguir pedir da forma correta, você pode apostar que você vai estar junto de pessoas que vão te amar, você vai ter um companheiro perto de você, que você pode até chamar de uma alma gêmea, mas até mais para frente a gente pode conversar que a alma gêmea é você mesmo, né? Então você mesmo, dentro da sua verticalidade, pode ser sua alma gêmea. Então a gente vai conversar muito sobre isso também daqui para frente, né? E vamos falar agora da cocriação holográfica, que eu não sei nem se o nome é esse, tá? Mas particularmente eu tive uma experiência que eu vou relatar agora para vocês, foi até na minha última viagem agora que eu fiz na Europa, e que realmente eu entendi dessa forma, com esse nome de cocriação holográfica. Mas pode ser que depois eu até mude esse nome, tá? Mas vocês vão entender o que eu estou falando. Então eu estive numa cidade, eu não lembro agora se foi em Verona, não lembro o nome da cidade, tá? Mas é uma cidade onde existia a Casa da Julieta, que é daquele romance de Shakespeare, de Romeu e Julieta. Não sei se vocês sabem, mas esse romance ele nunca existiu, tá? Ele é uma história contada. Então, nunca existiu a história realmente de dois jovens que se amaram e que suicidaram, nunca existiu isso. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei no beco onde fica a sacada, onde Julieta ficava falando com Romeu, né? A primeira coisa que eu vi ali foi um busto não, foi uma estátua de bronze de Julieta. E assim que eu entrei nesse beco, todo mundo estava tirando foto nessa estátua e segurando no peito de Julieta, porque dizem que segurar no peito de Julieta traz sorte, traz amor. Eu particularmente, assim que eu entrei e olhei isso, eu já me arrepiei e eu já pensei assim, putz, eu não boto minha mão nesse peito aí de jeito nenhum. E aí depois eu entrei lá na casa de Julieta, nessa casa de Julieta onde não existia Romeu nem Julieta. Mas o que aconteceu dentro dessa casa de Romeu e Julieta? Existia Romeu e Julieta. Por quê? Porque a intenção pensamento
junto do ectoplasma doado de todas essas pessoas, achando que essa história e plasmando aquilo ali naquela localidade, fez com que exista realmente Romeu e Julieta. Fez que exista a energia de um amor não compreendido, fez que exista a energia do suicídio, da morte ali dentro. Então vocês imaginam o que é entrar nesse local. Eu entrei nesse local, subi lá na sacada, eu não consegui ficar em pé. Tá? Minha esposa foi lá, tirou foto, ela se amarrou em tirar foto na sacada, não sei o que lá. Eu fiquei sentado na cadeira de segurança. Tinha uma cadeira de segurança, eu pedi para sentar na cadeira de segurança. Eu estava passando mal, eu estava suando frio, eu estava com dor no estômago. Por quê? Porque eu estava frequenciando. Eu estava frequenciando aquele local todo ali. E aquele local, apesar de não ter muita gente ali dentro naquele momento, a energia emanada, a cocriação, a intenção, pensamento, toda que foi direcionada para aquele local, fez que tudo se plasmasse e tudo existisse ali dentro. Então isso eu estou chamando de uma cocriação holográfica, porque realmente foi uma intenção, pensamento direcionada para lá, mas que porque usou o nosso ectoplasma, realmente criou uma situação que não existe, mas agora existe. Tá? Então eu gostaria de passar esses aspectos para vocês de frequenciamento, de cocriação e dessa cocriação holográfica. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Se ficou alguma dúvida, eu me coloco à disposição, como eu sempre me coloquei, para que vocês podem me mandar um direct no Instagram para eu poder ajudar vocês, poder falar um pouco mais a respeito disso tudo. Quem gostou desse vídeo, eu vou pedir para dar um like, tá? Eu vou pedir para vocês repostarem também esse vídeo para o maior número de pessoas e agradecer a vocês, porque vocês estão junto comigo aqui acompanhando o canal. Muito obrigado, boa noite a todos vocês.